Fala aí, pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Matias. Eu queria aproveitar esse espaço que eu tinha aqui no meu segundo canal, que é a casa dos meus antigos podcasts, para realizar algumas palestras, né? Transformar essas palestras que eu já fiz em videoaulas para as pessoas que, como eu, gostam muito de RPG e gostam especialmente de mestrar. E a primeira palestra que eu desenvolvi nesse meu projeto foi essa palestra aqui de como nunca dizer não, tá? O que significa não dizer não? O que significa dizer não no RPG? Eu queria trabalhar um pouco esses conceitos com vocês de uma forma meio livre, assim, a gente não tem nenhum roteiro, eu vou basicamente conversar com vocês e a gente vai entender um pouquinho melhor o que exatamente é dizer não, como é que a gente pode usar o caos para avançar a narrativa, como é que a gente pode reforçar a agência dos jogadores, né? Então, vamos lá. Tenho aqui alguns slides que vão me ajudar, eles estão com a data aí de 13 de dezembro, que foi a primeira vez que eu apresentei essa palestra. E eu queria começar falando mais um pouquinho de quem sou eu. Meu nome é Matias, tenho 31 anos de idade, jogo RPG aí desde, sei lá, meus 10 anos, na quarta série, quando um amigo meu me apresentou. E eu me interesso muito, assim, minha parte favorita do RPG não é nem jogar, é sempre mestrar. Eu gosto muito de contar história no RPG. Então, eu queria chegar num ponto, né, falar um pouco sobre quando tudo mudou na minha mente, né? Quando que a agência dos jogadores se tornou meio que paramental para as minhas mesas de RPG. Basicamente, eu tava jogando, né? Tava mestrando nesse caso, o um caso, né, de Call of Cthulhu que já tinha mais ou menos pegado aí duas sessões. E a situação atual era que finalmente, depois de muito tempo, se descobre, né, os players descobrem onde que é a base central de operação desse culto maligno que tá se expandindo ali pela cidade deles. Então, tem essa cidadezinha que tá abandonada no meio do meio oeste americano, assim, no meio do cerrado americano, da caatinga americana. E é lá onde tá os vilões. Então, os meus jogadores, basicamente, né, eu joguei essa ideia pra eles de que, tipo, eles teriam que ir até esse lugar e resolver meio que na violência, ou talvez na diplomacia, né, esses problemas, né? Sequestrar o líder ou minar, né, a confiança das pessoas nesse líder pra que se dissolvesse esse culto e acabasse o problema. Essas eram algumas das possibilidades que estavam na minha mente, né? O que eu não imaginava era que um dos players, o background, né, a história dele antes do jogo, né, era que ele era membro de uma destacamento militar de elite. Ele tinha feito seus trabalhos, né, fora dos Estados Unidos, e ele tinha esses contatos nos militares. E aí ele fala assim, viu, eu tenho contato com os militares, será que eu posso usar o meu contato pra pedir pra eles bombardearem essa cidade pra não sobrar nada? Aí eu, tá, pode, mas sei lá, inventei um teste na hora, faz um teste aí pra ver se você consegue convencer esses seus contatos a gastarem munição, né? Porque, pô, você tá simplesmente pedindo pra bombardear um lugar. Não é assim. E aí o cara conseguiu um teste difícil, né? Conseguiu um resultado num teste difícil. E basicamente bombardearam a cidade. Né? A cidade virou nada. Todo mundo morreu, não sobrou nada porque, tipo, acabou aquele lugar. Só que ficou na minha cabeça assim, cara, peraí, a gente tem mais umas sessões pra fazer. Será que isso aí resolveu o mesmo problema? Será que sobrou alguém? Será que essa destruição, o sangue, não tocou nos sigilos malignos e aí liberou mais alguma coisa? Então, a partir daí eu fui criando outras histórias. Basicamente, foi eliminado toda essa minha, né, toda essa história preparada, toda essa coisa que estava predisposta a acontecer, né, foi eliminada e eu tive que começar do zero. E consegui. E a gente expandiu e, cara, a cara de alegria do meu jogador foi a melhor. Tipo, nossa, eu cometi o maior, o maior crime da história, mas resolvi o problema, sabe? Então, nesse momento mudou minha cabeça, né? E aí esse cenário sempre volta pra mim, né? Eu acho que esse cenário foi falado por um youtuber americano, eu já não lembro o nome, que era uma das últimas sessões da campanha, o cara tinha preparado toda uma guerra, né? Entre dois exércitos e os jogadores basicamente deram em vez de dar a volta, entrar na dungeon e tal, um player tomou uma poção de força do Gigante das Nuvens, elevou a força pra 30 mais, pra mais de 30,
decidiu usar uma das pilastras, né, dessa ponte gigantesca. Imagina a ponte de Barad-dûr ali do Senhor dos Anéis. E, mano, varreu, assim, os inimigos da frente, sabe? E ignorou todo o planejamento, né? E aí vieram duas lições que eu sempre levo, né? Que eu agora levo pra vida toda, né? A agência do jogador tem que ser respeitada. Tudo que ele quer fazer, você pode falar sim e você dá um jeito. Se ele falhar, ele falhou, mas aquilo que ele quer fazer e não o resultado que ele quer ter é respeitado. A gente tem que valorizar muito mais a solução criativa do que a solução esperada, né? Por que a gente deixa acontecer? De novo, manter a agência do jogador, recompensar o pensamento criativo e você envolve não só o jogador, como o personagem do jogador de forma ampla e ativa dentro dessa aventura. Porque alguém pode simplesmente falar assim, tá, você quer limpar essa ponte dos inimigos, você pode simplesmente dizer, não, você não vai fazer isso. Mas essa é a melhor solução? É uma solução positiva? É uma solução que, normalmente, respeita o seu jogador, respeita o tempo do seu jogador e respeita o personagem dele? Porque um não é muito seco, sabe? Ah, eu quero fazer isso aqui, eu quero tentar pular e pegar o cara pelo pescoço e cair com ele do outro lado. Você pode falar simplesmente não, que não é o que eu tô recomendando. Justamente, né? Porque toda essa palestra, toda essa videoaula aqui é sobre isso. Mas você pode falar assim, tá? Você pode tentar. A partir daí, você vai gerar uma outra série de ações que vão trabalhar em conjunto com a sua história. Pô, o cara falhou, tá? Você tentou agarrar no cara, você errou e caiu do outro lado. Não, ou beleza, você falhou, mas você conseguiu puxar o cara, mas ele caiu embaixo, tipo, em cima de você e você aparou a queda dele. Você se machucou. São momentos assim que vão gerar outros momentos, sabe? Ah, então os outros jogadores vão ter que te ajudar e assim por diante. A gente sempre lembra, né? Eu sempre lembro desse caso aqui do Dragonlance. Dragonlance, ele é um cenário para Dungeons and Dragons, a segunda edição, né? O Advanced Dungeons and Dragons. Que no segundo módulo, né? A segunda aventura dentro desse cenário, a exploração era sempre punida. Se você saísse da região onde acontece essa aventura, você podia ser atacado por um dragão de nível 12 e por aí. Cara, é garantido que você vai morrer. Tinha uma necessidade tão grande de manter NPCs, inclusive vilões, vivos o tempo inteiro, que se um NPC ou um vilão que não deveria morrer naquele momento fosse derrotado, fosse morto, você teria que dar uma solução, você como mestre, teria que dar uma solução criativa pra pegar esse NPC e jogar ele pra lá. Não deixar ele morrer, depois você retorna com ele, sabe? Tipo, puta, o paladino que tava te acompanhando caiu morto, mas caiu em cima dele um monte de pedra da masmorra e você não conseguiu recuperar o corpo dele. Então, você tinha que ficar dando solução pra não morrer. Então, tipo assim, tudo que os jogadores faziam era meio que ignorado pela própria aventura para que a aventura pudesse contar uma história, para que a narrativa fosse garantida. Só que isso é muito negativo para uma experiência como um RPG. O RPG, ele é um jogo que ele não é limitado por nada a não ser a sua imaginação. Não tem limite de hardware, não tem limite de budget, né, de valor, a não ser, né, livros, essas coisas, mas, cara, vocês sabem pegar livro de RPG hoje em dia. Então, tipo assim, como que você vai limitar um jogo que a ideia dele é não ter limitações, né? As limitações são impostas pelas regras, né, do que o seu personagem consegue fazer, mas não que ele pode fazer. Mas vamos lá. Isso a gente chama, né, dentro dos RPGs de railroading, né, de ferroviar. A ideia é que você tá tipo numa estação de trem, de metrô, que ela vai numa linha reta, ela para e aí ela continua até o final. Desculpa. Depois eu tenho que editar. Essa merda, eu não queria editar. E aí, o problema do railroading é que você só faz uma coisa que não envolve os jogadores no momento que eles podem ser envolvidos além dos momentos que são esperados.
O railroading, essa ideia de railroading, ela é tipo assim, você tá numa ferrovia, né, num trem ou no metrô, você para na estação, sai, faz alguma coisa e volta e segue e faz alguma coisa e volta. Ela só tem uma linha reta. Nunca vai ter uma profundidade, nunca vai ter uma forma de crescer de forma exterior. Você tá preso nessa linha de trem e só vai fazer o que precisa ser feito. E essa ideia de você falar não e você, né, desmantelar a agência do jogador, ela sempre vai a favor dessa ideia do railroading. E assim, eu não sou completamente contra o railroading e eu acredito que a gente sempre vai cair numa ideia de railroading. A gente sempre tem uma ferrovia de objetivos para os nossos players seguirem, mas esses objetivos eles podem ser mais, como pode dizer, mais escondidos, eles podem ser mais sutis. Você não precisa só fazer e empurrar o jogador, sabe? Você não precisa criar obstáculos que matam o jogador se eles saem do seu roteiro, né? Tem formas melhores de fazer isso. Qual que é a melhor forma de você fazer isso? É você improvisar. Cara, improvisar é uma habilidade que você, como mestre, precisa dominar ou estar confortável em utilizar. Sempre tem alternativas na mente. Você pode criar consequências que ajudam a retomar o controle do rumo dos jogadores, mas não no sentido que vá matar o jogador, mas tipo assim, ó, você está indo para esse lugar aqui, você precisa ir para esse lugar. Você vai tomar esse lugar aqui. Cara, esse lugar vai ser um lugar mais difícil, mais agressivo contra o jogador, vai ser um lugar de poucos amigos, vai ser um lugar de poucas informações, né? Toda vez que o jogador falha também, é importante que ele falhe pra frente, tá? Ele nunca falhe para nos tracks dele. Você não pode parar um jogador. Então, se ele tenta arrombar uma porta e ele falha, ele pode ter não abrido a porta, mas ele pode ter entendido o mecanismo da porta. Então, ele pode fazer um próximo teste. Ou, por exemplo, ele está tentando ouvir alguma coisa. Ele não ouviu toda a informação, mas ele ouviu partes da informação. Uma que eu adoro, que é o jogador que tenta entender se o outro personagem tá mentindo pra ele. Em vez de você falar, não, você não sabe se ele mentiu, ou ele tá falando a verdade, você fala assim, pra você, não tem como você medir isso, mas ele parece um pouco descontente com a informação que ele tá te dando, ele parece um pouco não confiante no que ele tá te falando, entendeu? Então você consegue modular a falha para com que ela não faça com que o jogador se sinta obstaculado, como se tivesse batido numa parede, sabe? Eu tentei pular ali e não consegui. Não, você conseguiu dar o pulo, mas o seu pulo, quando você pisou no chão, você sentiu o seu joelho. Inventa uma forma de fazer com que o jogador avance para o objetivo dele. Óbvio que você não pode simplesmente conceder o sucesso para ele, mas você pode fazer com que o jogador se sinta confortável, né, com aquele resultado que ele teve, o resultado parcial que ele teve. E, muito importante, nunca se apegue demais à sua storyline, tá? Nunca acredite que a sua história tenha que ser jogada da forma que ela foi desenvolvida. Se você está criando uma história que ela só pode ser acessada, que ela só pode ser aproveitada de uma forma, escreva um livro e não faça uma aventura de Dungeons and Dragons ou de RPG no modo geral. O importante, pra mim, sempre foi as emoções, as sensações que o jogador tem dentro da sua aventura. Então, se ele é pra sentir medo, eu preciso que ele sinta medo dentro daquelas coisas. Se é pra ele sentir bem-sucedido, que ele se sinta bem-sucedido dentro daquela ideia. Você tem seus personagens-chave, você tem seus ambientes-chaves, mas a história inteira, ela precisa ser maleável o suficiente para que os jogadores possam ir pra qualquer lugar, dentro, óbvio, de um limite que você pode criar. Tá? De novo, vamos voltar a falar das falhas. As falhas podem ser recompensadas, tá? Se o jogador falha num teste, pode gerar muito mais além de não. Então, continua a construir a cena a partir da falha. Pô, se o jogador, de novo, se o jogador falha em ouvir alguma coisa por uma porta, ele falhou em ouvir tudo, ele não conseguiu ouvir nada, ou ele não entendeu o que está sendo dito, ou ele não sabe se é um humano, ou ele não sabe o número de passos que estão sendo dados ali naquele corredor. Então, você pode gerar outras cenas a partir dessas cenas, dessas falhas, certo? No cenário 2, eu gostaria de apresentar isso, cenário que aconteceu numa mesa minha. Os jogadores estavam bisbilhotando um vizinho misterioso deles, né? Tentando entender a casa desses vizinhos, desse vizinho, o que está acontecendo na casa dele, o que são aqueles sons que estão vindo de lá. E aí a polícia chega porque ela foi informada por um vizinho fofoqueiro.
E aí um dos meus jogadores falou assim, viu, eu quero fingir ser um gato. Aí eu tipo, como que a pessoa vai fingir ser um gato? Como é que essa cena vai ser construída, né? Eu falei, tá, você vai ser um gato, faz um teste aí. Impossível. Impossível, ele, tipo assim, ele acha que é um quarto da sua habilidade. Então, o número que a pessoa precisava atingir era mais ou menos 14, né? 14 num dado de 100 lados, ou seja, é uma coisa muito pequena. 14 não, acho que era menos que isso, mas tanto faz. Conseguiu sucesso e, basicamente, eu e essa pessoa, né, construímos essa cena de uma forma que fizesse sentido ela ser um gato. Ela se esgueirou ali dentro, né? Dentro do mato. Fez um miado muito realista e quando o policial passou, ele falou, ah, eu sou um gato. Ignorou. Entendeu? Tipo, a pessoa pode falar assim, não, você não vai fingir ser um gato. Não, pode ser. Aí beleza, se ela falhasse miseravelmente, o que a gente faria? Tá, o policial passa do seu lado e vê você literalmente, tipo, pousado que nem um gato fazendo miau. E aí, outras cenas vão surgir a partir daí, certo? Então, sempre dê a oportunidade, tá? De novo, o maior poder do RPG é produzir qualquer tipo de problema com qualquer tipo de solução. Existem sistemas que falam até pra você. Se você me dá um plano bom, não precisa nem rolar dado. E eu levo isso pra todos os sistemas. É Mouse Ritter que fala isso, porque dados são perigosos, né? Toda vez que você rolar um dado é uma questão de vida ou morte, ou é uma questão que pode ser catastrófica. Então, se você tem um bom plano, se você tem uma boa explicação, um bom approach, eu não vou nem pedir pra você rolar nada, certo? Levem isso pra vocês, em vez de você ser aquele mestre que é sistêmico e super matemático, tipo, ó, rola aqui, rola lá, bota mais um, bota mais dois, faz isso, faz aquilo. Seja um pouco mais maleável, certo? E aí, o que a gente faz? O que a gente faz quando uma ação é surpreendente ou ela fere a lógica? Gerencia a expectativa, a gente faz o teste normalmente e a gente narra esses resultados da forma que você recria a lógica. O RPG, ele tem regras, mas a lógica pode ser expandida, pode ser diminuída, pode ser aumentada. Então, fala assim, ó, você pode falhar. Você está gerenciando esse ó, se você falhar vai ser paia, né? Faz o teste e sucesso, legal, narra, falha, narra. E se for uma falha espetacular, narra a falha de forma espetacular. Então tem alguns exemplos práticos, né? Tipo, eu quero voar. Eu quero ir daqui de cima lá pra baixo, eu quero voar. Você não tem uma magia de voar. Tá, vamos. O que você pode fazer? Como é que você voaria? Aí o jogador fala, puta, eu vou tentar improvisar uma asa delta. Vai lá. E aí, gerencia as expectativas. Ó, é muito alto. Se você cair, você vai se estatelar. Sabe? Então, é simples assim. Evite o não, construa além da falha e aproveite esses momentos ridículos, para você continuar criando cenas épicas, cenas interessantes. Lembre-se, o jogador sempre tem a prioridade. Se as regras estão ali e elas são meio ambíguas e tal, dê favor para o seu jogador. Não jogue contra o seu jogador, tá? Se você quer jogar contra o seu jogador, joga um jogo de wargame, certo? É isso, espero que vocês tenham gostado dessa palestrinha rapidinha. E se você gostou, siga o canal, dá o like, favorito, etc. E a gente vai trazer mais informações sobre o mundo do RPG e como mestrar melhor aqui no canal. Tchau, tchau.